a brilhante apresentação sobre o papel da mulher. E isto, de facto, é fundamental. Temos a questão da alimentação, as viagens nostálgicas. Há filmes que se fazem sobre cidades, por exemplo, o Midnight em Paris, não é? Em Paris, que reforça a cidade. A África tem todo um potencial para, de facto, chamarmos cineastas e criar filmes que depois criem esta memória. Turismo de saúde e higiene, a inteligência artificial. Não há como não agora ver isto e aceitar e adaptar-nos. Já temos os robôs, temos as plataformas digitais, temos a internet das coisas, ou Internet of Things, tecnologia de reconhecimento. Tudo isto facilita imenso a deslocação das pessoas, os check-ins, os check-outs, e permite também a pesquisa, que isto é fundamental, porque hoje em dia as pessoas de facto pesquisam antes de viajar sobre os locais e ter essa experiência. Temos depois também a parte dos pagamentos contactless, e isto é uma evolução significativa. A primeira vez que eu fui a Cabo Verde não havia máquinas, não havia CIBs, não é? Neste momento já não há nenhum país que não o tenha. Mas isto são histórias que de facto, e mostra a evolução das coisas. A realidade virtual, fundamental aproveitar-se isto também e dinamizar. A realidade aumentada, para complementar a experiência que as pessoas têm num local e poder ir recuperar informação. E uma última frase aqui, em termos desta partilha do turismo, do secretário-geral da UNWTO, o Zurab, eu não sei dizer o resto, lamento, é uma Lica, pronto, que diz o seguinte, e isto é que é importante: o potencial turístico de África é inegável, estou a citar, é inegável, tal como o potencial do turismo para impulsionar o desenvolvimento inclusivo em todo o continente. E isto tem que ser um marco. Desenvolvimento inclusivo. De facto, as mulheres têm que ter iguais oportunidades. O turismo pode contribuir para isso, mas nós queremos as mulheres em cargos de poder, não é as mulheres a fazer as camas e a fazer as limpezas apenas. Isto não pode ser. O abrandamento constante das restrições às viagens, primeiro dentro das nações e depois através das fronteiras internacionais, permitirá o regresso de muitos benefícios sociais e económicos do turismo. Se o recomeço do turismo for gerido de forma responsável e coordenada, aproveitando o poder da inovação e do empreendedorismo, pode transformar milhões de vidas e ajudar a proteger e preservar o rico património cultural e natural de África. Eu acho que esta frase, de facto, resume tudo. Aliás, a minha apresentação podia ser só a leitura desta frase, porque sintetiza todas as estratégias que estão inerentes a isto. E para cumprir o tempo, eu agradeço imenso e depois estou ao dispor para poder partilhar convosco tudo o resto que está subjacente a isto. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Eduardo. Agora passaria a palavra ao Dr. Vão ouvir? Sim? E agora então passaria a palavra ao professor doutor Paulinho Dias. Professor doutor Paulinho Dias é mestre em Gestão Global, doutorado em Economia Azul, Governança e Resiliência Social. É igualmente consultor, sócio fundador e presidente do Conselho de Administração de uma empresa de estudos e consultadoria sediada em Cabo Verde. E também é membro do Conselho Consultivo do Instituto Pedro Pires para a Liderança e Boa Governança. É atualmente também membro da Rede de Embaixadores para a Ação Climática em África. Muito obrigada e, por favor, lembro que temos 10 minutos de intervenção. Muito obrigada. Obrigado, creio que já estão a ouvir-me. Eu vou tentar cingir-me aos 10 minutos. Agradeço-lhe o seu sinal que nós combinamos em segredo. Bom, já não é segredo mais, caso eu passar um pouco o tempo. Permite-me aqui desses 10 minutos
utilizar um minuto para fazer um pequeno enquadramento do que é que eu estou aqui a fazer. O que é um gajo consultor está a fazer no meio de investigadores académicos? E eu fiz-me essa pergunta quando foi abordado inicialmente com este muito honroso convite, que eu aproveito imenso para agradecer. O primeiro comentário que eu fiz, eu não sou investigador académico no sentido académico do termo, apesar de agora estar envolvido numa investigação sobre mudanças climáticas ou percepção de mudanças climáticas e decisões de investimento no turismo, mas eu não me sentia, digamos, no nível de investigador académico para estar num evento desta natureza. Mas depois eu comecei a refletir que, se calhar, faz todo o sentido que eu esteja aqui, por uma razão muito simples. Nós trabalhamos bastante e nos últimos 14, 15 anos eu tenho-me dedicado bastante a essa parte de colaborar no desenho de políticas públicas em vários países, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Gana, Djibouti, mesmo aqui em Angola, estamos aqui neste momento a fazer um trabalho para o Banco Mundial. E quando trabalhamos no desenho de políticas públicas, sobretudo se queremos fazê-lo com responsabilidade e a partir da perspectiva da população, é fundamental que esse desenho se baseie no conhecimento, se baseie no conhecimento científico, se baseie na inovação. Portanto, nós temos que nos aproximar dos centros de produção de conhecimento. E as universidades, por excelência, são centros de produção de conhecimento, daí que os consultores também fazem esta ponte entre a pesquisa, a investigação académica e a formulação e o desenho de políticas públicas que vão impactar a população. Portanto, os consultores acabam também por entrar dentro, por ser uma espécie também de pipeline entre o conhecimento que é produzido e a sua transformação em decisões de política que vão impactar a vida das pessoas. Portanto, eu vim aqui e agradeço mais uma vez esse convite também para aprender. Eu já aprendi um bocado desde o primeiro painel, uma frase que está a martelar-me a mente desde a apresentação: empoderar a quem? Desde aquela hora eu agradeço os colegas do painel anterior, porque esta frase está a martelar um bocado desde o momento em que foi proferida. Vamos empoderar a quem? E só por esta frase eu já diria que já teria valido a pena a minha deslocação a Angola. Eu fui convidado um pouco para falar sobre as questões ligadas à sustentabilidade do turismo. Em 10 minutos não se pode desenvolver muito por aí além neste tema, que levariam dias ou semanas para falarmos desse tema, mas eu vou tentar, se calhar não, eu vou provocar com 3 ou 4 ideias para nós todos refletirmos depois que terminar o evento, se calhar. A primeira ideia é: o turismo é importante, que não tenhamos dúvidas relativamente a isso. O turismo é importante, o turismo tem um potencial significativo para ajudar a resolver um dos principais problemas que a África tem neste momento, que é a falta de emprego. A África precisa de 18 milhões de novos empregos por ano e nós estamos a conseguir criar não mais do que 5, 6 milhões de empregos. O resultado, esses cerca de 8 a 9 milhões de jovens que não estão a conseguir encontrar um emprego, digamos que eu não gostaria de usar essa expressão, que é uma bomba social de efeito retardado, mas isso nos coloca sob uma pressão imensa de como criar empregos. E o turismo pode dar um contributo significativo na criação de empregos. Mesmo aqui em Angola. Angola, os últimos dados, têm 5,4 milhões de desempregados. O número, apesar de toda a riqueza de Angola em termos de potencial turístico, mas fiquei um pouco surpreendido com o fluxo de turistas de Angola, para Angola, em comparação, por exemplo, com a África do Sul. A África do Sul recebia em 2019 14 milhões de turistas. No mesmo ano, Angola recebeu 218 mil. Mesmo assim, o rácio de turistas por habitante em Angola, na África do Sul, é 0,25. Há 0,25 turistas por cada habitante na África do Sul. Se compararmos com Cabo Verde, em que Cabo Verde não é comparável por causa da dimensão, mas vou apontar para a Tunísia. Tunísia está a 0,9. A África do Sul está a 0,25. Angola está a 0,01. Quer dizer que o potencial de crescimento é significativo. Se Angola igualar a África do Sul em termos de rácio turista por habitante, isso significa cerca de 8 milhões de novos turistas aqui em Angola, que poderá se traduzir em estimados 500 mil novos empregos, cerca de 10%, portanto, do número de desempregados aqui em Angola. Só para ter uma ideia do potencial que o turismo representa enquanto atividade econômica geradora de empregos no contexto angolano. E não há nada, absolutamente nada, em termos de produto turístico que a África do Sul oferece, que Angola não pode oferecer.
Sol e praia, Angola tem belíssimas praias também. História, a África do Sul tem Nelson Mandela e a luta contra o apartheid, Angola tem Rainha Zinga. Cultura, a parte das tradições, a parte do turismo de negócio, turismo de eventos. Hoje estamos aqui num evento também que é classificado como evento como no turismo de evento. Portanto, em termos de potencial de desenvolvimento de produtos turísticos, não há absolutamente nenhum produto que é oferecido na África do Sul que não pode ser oferecido em Angola, e deixo isso como o primeiro ponto para, sobretudo os angolanos aqui presentes, para refletirem o que é que querem fazer para que efetivamente se possa avançar nesta direção. Já recebi o sinal secreto de que tenho apenas 5 minutos, vou avançar para a segunda ideia, que pode parecer uma contradição, mas não é. A segunda ideia, o turista não pode ser visto como um fim em si mesmo. E isso é uma ideia importante, porque eu já assisti muitos erros na formulação da política que estão baseados nessa assunção, que o turista é o fim em si mesmo. E um dos indicadores desse erro é quando vejo os planos estratégicos em que a principal meta é o número de turistas que se quer atender. No meu país, isso acontece. A meta é chegar a 1 milhão de turistas. Eu tenho criticado essa abordagem porque o turista tem que ser visto como um meio. É um meio que vai, da perspectiva de políticas públicas, da perspectiva do país, é um meio que vai contribuir para o que é que deve ser o fim, o desenvolvimento da população, a melhoria das condições de vida da população. Então, sempre que eu vejo como uma meta atingir X milhões de turistas, a próxima pergunta é: esses X milhões de turistas, qual vai ser o impacto líquido sobre a população? Que é isso que importa. Todo turista tem um aspecto positivo, receita, impostos, taxa, emprego, mas também tem uma pegada negativa. E o saldo, a diferença entre o retorno positivo e o aspecto negativo, como a pegada de carbono e outros fenómenos sociais, tem que ser positivo para a população. Esta é a segunda ideia-chave que eu gostaria aqui de deixar a laia da provocação, de compreendermos, sim, o turismo é importante, o turismo é importante, mas o turista, da perspectiva de quem recebe, deve ser visto como um meio, não como um fim em si mesmo. E esse é um aspecto, eu deixo-me gastar mais 50 segundos, porque há algumas mensagens, algumas narrativas que nós assistimos e que eu tenho assistido em vários países, que é, por exemplo, na interseção entre a cultura e o turismo. Eu vejo um bocado disso. Vamos investir na cultura para poder atrair turistas. E dói-me um bocado quando eu escuto frases do tipo: a cultura é muito mais profunda do que um produto turístico. A cultura representa a identidade de um povo. Tem um papel extremamente importante, não apenas na identidade, mas no nosso sentido de pertença. Reduzi-lo ao papel de um produto turístico é perigoso, porque acaba por distorcer um bocado o seu papel social e não contribui para o turismo. Hoje há uma consciência, quando há uma certa industrialização da cultura, que nem o turista gosta. Nós não gostamos de culturas industrializadas, empacotadas apenas para servir o turista. Portanto, esta é a segunda ideia. A terceira ideia também que eu gostaria aqui de deixar é que tem-se investido bastante, tem-se pesquisado bastante sobre o turismo. Há uma dinâmica muito forte de pesquisas sobre o turismo, mas ainda algumas lacunas. Uma das lacunas é territorializada. Há pouca pesquisa sobre o turismo na África. Portanto, eu lanço essa mensagem aos investigadores aqui presentes: vamos nos debruçar um bocado, vamos pesquisar sobre o turismo. Há vários tópicos dentro desse campo do turismo. Essa interseção entre mudanças climáticas e turismo é importante. A interseção entre cultura, identidade nacional ou identidade societária e turismo é importante que seja pesquisado. Até a interação, a relação entre a culinária, a história, como é que a riquíssima história da África pode ser alavancada, eu não digo empacotada, alavancada para ser utilizada também como um produto turístico, sem que a narrativa seja distorcida. Este é um grande desafio e não tenho resposta. Deixo isto como uma provocação, se calhar, como objeto da investigação académica. Porque o resultado dessa investigação, e volto ao primeiro ponto que comecei a minha fala, vai ajudar os formuladores da política a desenharem políticas mais eficientes em prol da população sobre esse conhecimento gerado nessa interseção entre a história e o desenvolvimento do turismo. E avanço para o meu quarto ponto, que é uma continuação desse terceiro ponto.
A África precisa de uma agenda de investigação. Estive aqui a conversar com o meu amigo Miguel Barros sobre o papel da Codageria, em termos de desenvolver, de promover uma agenda de investigação a partir da perspectiva africana, sobretudo nas ciências sociais, mas eu reforço esta necessidade da África ter a sua agenda de investigação a partir da sua perspectiva africana. No meu campo, eu sou economista de base, mesmo no meu campo, e deixe-me dizer uma frase que vai soar a muito atrevimento, mas o avanço do conhecimento também se faz, sobretudo, com atrevimento. Mesmo dentro da ciência econômica, eu sinto que o quadro conceptual da economia enquanto ciência precisa ser revisitada. Já não dá tanta resposta, sobretudo em contextos específicos africanos. Nós, os economistas, falamos em crescimento, nós falamos em eficiência econômica, nós falamos na otimização do benefício individual. O conceito de crescimento, há uma tribo na Amazonas, por exemplo, que um trabalho antropológico detectou que essa tribo não consegue pensar em crescimento. A matriz de pensamento não incorpora a questão do crescimento. Eu imagino que na África também outras realidades podem ter essa mesma nuance. Como é que então nós vamos utilizar esses conceitos de crescimento? O PIB, no botão já estão a experimentar, em vez de PIB per capita, o produto interno bruto, já estão a substituir pelo FIB, felicidade interna bruta. Portanto, mesmo no campo da economia, e aqui reafunilando e concluindo, no campo do turismo, que é o que me pediram para falar, no campo da sustentabilidade do turismo, nós temos que definir uma agenda de investigação. A partir da perspectiva africana, nós temos que mobilizar recursos internos para financiar essa agenda de investigação, porque a origem do recurso está intimamente ligado à origem das narrativas dominantes, à origem das agendas dominantes, de onde vem o recurso, tende a vir também a pressão para a agenda dominante. Portanto, nós temos que discutir com os nossos governantes, nós temos que discutir com as fontes de recursos internos como financiar, como definir uma agenda de investigação dentro desse campo, como financiar essa agenda a partir da perspectiva africana. Não numa perspectiva fechada. Eu não defendo que a produção do conhecimento deve ser quartelizada, porque o conhecimento é global, nós temos que trabalhar isso em parceria com outras geografias, nós temos que trabalhar isso em rede, mas a escolha, a decisão, a prioridade deve ser, na minha opinião, essa é a provocação, feita a partir de uma perspectiva africana, de uma forma geral, mas refunilando dentro da área da sustentabilidade do turismo. Muito obrigado. Muito agradeço. Doutor Paulino, muito agradeço a partilha das suas reflexões provocatórias. Sim, eu creio que irá dar um excelente debate, podendo não termos as respostas já aqui, mas serão respostas que serão dadas no futuro e espero que seja breve. Muito obrigada. Antes de passar a palavra ao professor doutor Pedro Leiva, gostaria muito de saudar a chegada da Ministra do Ensino Superior, Ciências, Tecnologias e Inovação, doutora Maria do Rosário Bragança. Muito agradecemos a sua participação. Bem-aja. Agora vou passar a palavra ao doutor Pedro Leiva, que recordo que também terá, por favor, 10 minutos, e é formado em História, com mestrado e doutorado em História e Teologia, tem pós-doutoramento em Educação e outro pós-doutoramento em Segurança Alimentar, é professor de História da África na Unilab e integrante do grupo gestor do Centro de Estudos Africana. Tem publicado 3 livros e vários artigos científicos na temática de segurança alimentar na África. Muito agradecemos a sua presença, por favor. Uma boa tarde a todas as pessoas. Quero agradecer primeiramente a professora Cristina Abril e, em seu nome, cumprimentar a todas as pessoas da equipe organizadora do evento. Quero também aproveitar e cumprimentar a professora doutora Ruth Andrade, e com isso também já estendo meu cumprimento a todas as pessoas que se dedicam à ciência, à academia, né?
Uma vez mais, agradecer aqui ao componente da mesa, em nome da professora Milene, né? Eu sou um pesquisador da área de alimentação, na verdade, de segurança alimentar na África, com ênfase em Cabo Verde, mas toda a CPLP. Hemos participado de vários eventos na CPLP, sempre pensando na alimentação, na produção de alimento e na questão agrária. Mas vamos falar hoje de turismo. Se há uma coisa que o ser humano não consegue viver é sem comida. Não tem como fazer turismo sem comida. E aí, eu gostaria de dividir minha fala em dois momentos, para ser mais rápido. O momento da universidade e o momento da independência. Esses são os dois momentos que eu quero falar, porque a minha fala é sobre o turismo científico. A gente sabe que tem um turismo clássico que depende de sol e praia e das estruturas de hotel, restaurante e essas coisas, que por muito tempo não correspondia às expectativas do povo ao que eu faço parte, à classe operária, à classe proletária, que é a maior parte da comunidade dos povos da CPLP, que a gente viu que tem 61% de pessoas trabalhando na informalidade. E a maioria dessas são mulheres. Então, me parece que é importante a gente dizer que o turismo não foi feito para pessoas ricas e de classe média alta. O turismo, pelo menos na concepção que eu tenho, é muito mais amplo. Qualquer pessoa pode participar. E eu digo qualquer pessoa porque eu sou filho de uma família de 18 irmãos, de pessoa trabalhadora, analfabeta, minha mãe e meu pai adotivo, ainda tiveram que dividir a família por ser muito grande, e eu he participado do turismo, mas somente no viés científico. Então, por isso eu aprecio o turismo científico, porque ele consegue se estender desde a classe operária, das pessoas que trabalham informalmente, até um doutor de uma universidade federal no Brasil. Então, em esse sentido, um turismo que alcança todas as pessoas e que envolve no trabalho a todas as pessoas. Mas eu vou começar pela questão da universidade. Universidade como um elemento fundamental no turismo científico e sustentável. Sustentável. Outra forma de turismo, geralmente, são predatórias e enquadram a cultura em essas caixas que nosso colega aqui, Paulino, estava falando. Mas a gente vai imaginar a universidade. A primeira coisa que temos que dizer é que a primeira universidade do mundo foi criada por uma mulher, a Fátima, lá em Marrocos. Então, já vamos começar por esse elemento. Por regra geral, a universidade não é vista como um lugar para as pessoas, no caso da América, para as pessoas negras. Sempre se veia como o trabalho manual e o trabalho informal correspondia para nós. Agora, a gente sabe que se uma universidade, a primeira universidade foi formada por Fátima, uma mulher africana, a universidade também faz parte de nós, é um lugar para nós. Segundo, essa mulher que formou a primeira universidade, ela também era muçulmana. Respeito muito na África. Um se chama Desmond Tutu, que diz: Deus não é cristão. E a outra pessoa que radicalizou esse pensamento, Paulina Tiziani, que diz: Deus não é propriedade privada de nenhuma religião. E Fátima era muçulmana, mas na sua universidade, inclusive, estudou um papa da igreja cristã, na Universidade de Marrocos. Então, a universidade é feita para todos. E ali pode ser feito um turismo científico. O turismo científico, se você procura nos livros, ele é muito mais estreito para eventos científicos
mas a gente sabe aqui por la pesquisa de um pesquisador, artista, investigador aqui de Angola, chamado Carlos Major, que ele pesquisou a cultura do sul de Angola. Carlos Major, a cultura do sul de Angola, o povo em Bali. Então, ele está apresentando para o mundo inteiro, e em uma entrevista ele disse que não pode haver produção científica e conhecimento se a gente não descoloniza. E aí é o segundo elemento da questão do turismo científico. É que a gente fala muito em descolonização, e há um elemento mais importante que a descolonização, em sentido mental, e é que devemos colocar a independência, o momento de ruptura da independência, como um elemento fundamental para o turismo científico. É a partir da independência, né, que a gente quebra o processo de colonização, agora somos donos das nações e podemos oferecer, então, o turismo. Mas o turismo que a gente oferece, o que deveríamos oferecer, ele tem que ver mais com a inclusão dos jovens pesquisadores, e a partir da universidade tem grupo de pesquisa, por exemplo, a universidade que eu trabalho, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Nós temos ali grupo de pesquisa e centro de estudo, onde a gente já faz o turismo científico. Na minha sala de aula, estou trabalhando no Brasil, na minha sala de aula tem mais angolano que brasileiros, em uma universidade brasileira. Temos mais guineenses que brasileiros, em uma sala de aula. E ali a gente vai para a fazer turismo. De vez em quando nossas salas são um turismo. Lógico que eu estou pensando isso, que deve ser estendido na CPLP. De uma forma, vou fazer uma proposta ao final aqui, quando me quede 30 segundos. Mas nossa universidade, a gente faz turismo com os estudantes que são filhos dos proletários e dos trabalhadores informais dos países da CPLP. Nós vamos a um terreiro do candomblé. Como Deus não é propriedade privada de nenhuma religião, nós vamos a uma religião afro-brasileira, e ali tem uma mãe de santo, uma sacerdotisa, que é ela que nos apresenta o terreiro, que é ela que nos fala do tipo de alimentação. A gente almoça, passamos o dia inteiro ali, almoçamos, jantamos, pagamos nossa alimentação, salimos com conhecimento religioso, mas também apontamentos científicos que depois vão a virar artigos, vão a virar livro, e vão a nos ajudar a entender como é que uma pessoa, um grupo de pessoas, que atravessou o Atlântico há 300 anos, em um terreiro do candomblé chamado lá de Bantu ou Angola, o sacerdote começa a falar em uma língua estranha para nós, e ao lado meu tem um estudante angolano que me diz: professor, isso é quimbundo. E ele começa a traduzir o que o sacerdote, que 300 anos depois ainda está falando quimbundo. A nossa particularidade, no sentido de proposta, é que a gente devia, no final, levar essa questão do turismo científico ao extremo que já existe em Portugal. Em Portugal tem um barco, que é um barco biblioteca. O primeiro centro científico de estudo no Brasil se chama UCEAL, Centro de Estudo Afro-Orientais. E nesse centro de estudo tem um artigo no estatuto que diz assim: tem um barco chamado Presidente Custódio, ou General Custódio, que esse barco deve fazer todos os anos uma gira com estudantes, um barco escola, por toda a CPLP, especialmente por os países africanos. Então, a minha proposta aqui, que fique como um elemento, é que a gente poderia recuperar essa ideia que já existe em Portugal e que já existiu como proposta desde 1959, e fazer um barco escola onde os universitários e os cientistas
puedan fazer essa circulação e talvez estudantes, vamos imaginar, de Santo Tomé e Príncipe, que não tenham condições de pagar uma passagem para ir estudar a Unilab, que é de graça e ainda lhe pagam na bolsa, eles podem fazer essa viagem. Então, me parece que é uma ideia genial, porque aí seria um momento também de lançar produtos africanos de turismo e ter um conhecimento mais amplo até da nossa própria história. O tempo é curto, as experiências são muitas, mas eu agradeço essa oportunidade. Aí eu entrego a tesoura do tempo, né? Isso aí. Muito obrigado. Obrigada, doutor Pedro. E certamente ficará esta proposta fantástica de um barco da CPLP. Eu não sei se temos tempo ainda para algumas questões. Por favor, temos duas questões ali. Alguém, por favor, tem um microfone, por favor. Muito obrigado pela oportunidade. Ouvi com sapiência e muita atenção as três intervenções. Prontos, gostei, aprendi. Classifico agora como uma aula magna que eu pude aprender aqui agora. Tenho duas questões. Uma para o primeiro, não, para o segundo e o terceiro orador. Na sua dissertação, não consegui compreender quando fez a lógica da economia, da ciência econômica e da investigação econômica. Gostaria que me detalhasse pormenores mais sobre a ciência econômica e a investigação econômica. Gostaria que me desse mais alguns subsídios. Vou fazer um reparo à organização. Permitam. Nós temos que debater os nossos problemas sem pressa. Os Estados Unidos da América hoje é o que é, porque debateu os seus problemas sem pressa. Na primeira parte deste encontro, falamos do tempo. Deixa-me aqui abrir parênteses. Eu sou o vice-presidente do Movimento Africano para a Juventude. Há 9 ou 10 anos atrás, se não no Ruanda, na África do Sul, falou-se sobre a agenda da investigação. E aqui o doutor falou para quando? Já se passam 10 anos, 9 anos, salvo erro. Eu estou a pensar que já temos uma agenda para investigação para nós. Quer dizer que ainda não temos. Volto a dizer, temos que debater os nossos problemas com calma. Nem que tiver que esticar o tempo, vamos esticar. Passa 10 anos e ainda não temos uma agenda. Aproveito a perguntar ao doutor o que é que falta para termos uma agenda de investigação. Para o segundo orador, também aprendi com muita sapiência e gostaria que fizesse analogia entre a investigação científica do Brasil e Angola. Angola vive uma nova era. O atual executivo está a apostar mais na educação e na saúde. Gostaria que me fizesse uma análise lógica em torno disso. Muito obrigado. Quem é que responde por isso? Obrigado. Agradeço a questão e a oportunidade que me dá de clarificar. Relativamente ao primeiro ponto, em relação à ciência econômica e investigação, que é o meu atrevimento que eu deixei aqui no terceiro ponto. A minha hipótese é que, portanto, a ciência econômica, o que nós chamamos de ciência econômica, integra um conjunto de elementos que o codificam como ciência. Um desses elementos é o quadro conceptual, quais são os conceitos que nós utilizamos para
estabelecer relações dentro do campo da economia para embasar investigação, para esclarecer conclusões. O meu argumento é que nós podemos e devemos, se calhar, olhar para esses próprios conceitos, que hoje são assumidos como conceitos universais, mas são conceitos que surgiram num determinado contexto, não apenas histórico, mas sociológico e geográfico. São conceitos, a economia, os principais autores, digamos, que contribuíram para o desenho da ciência económica, são autores ocidentais. Eu evito utilizar essa expressão ocidente porque parece que se quer cavar uma espécie de antagonismo, não é por aí o caminho. Mas é um facto, os principais cientistas económicos que contribuíram para o desenvolvimento desse quadro conceptual não são africanos. O que é que eu estou a problematizar é se não deveremos questionar esses conceitos se servem às particularidades do continente africano ou não. Ou não, pode até ser que cheguemos à conclusão que servem. Mas eu lanço aqui o desafio, precisamente, a investigação, se esse quadro conceptual serve às realidades específicas da África e não é uma questão de pormenor. Porque esses conceitos são utilizados, e agora puxo a minha veia de consultor, esses conceitos económicos são utilizados no desenho de políticas públicas que vão impactar a população. Quando estamos a elaborar estratégias de desenvolvimento, utilizamos esses conceitos e supõe-se que essas estratégias de desenvolvimento vão ter impacto sobre a população, positivo ou negativo. Daí a importância, a relevância de lançarmos ao menos esse debate. Será que os conceitos, o quadro conceptual da ciência económica está atualizado ou não? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto sobre a agenda de investigação, eu não particularizo e nem posso relativamente a Angola, porque eu não conheço o caso angolano. Eu penso mais numa perspectiva pan-africana, quando eu refiro a questão da necessidade de ter uma agenda de investigação e permite-me partilhar uma evidência. Há cerca de 3 ou 4 meses, se não me falha a memória, saiu um relatório sobre o estado da arte do conhecimento sobre as pedras raras, que agora é o novo petróleo do século XXI. Os materiais raros que alimentam a indústria dos veículos elétricos, dos telemóveis, etc. Não obstante a África ser um dos maiores recipientes do mundo desses metais raros, entre as 20 universidades que mais estão a conduzir pesquisas sobre a extração, a utilização, a aplicação desses metais, nenhuma universidade africana consta dessa lista. Portanto, daí a necessidade, quando eu refiro a uma agenda de investigação, é nós olharmos para o continente, olharmos para o potencial do continente, olharmos para os desafios, os problemas que temos, e olharmos para onde queremos chegar e, a partir daí, então, derivar qual é o tipo de conhecimento, quais são as linhas de investigação que nós devemos priorizar e como é que nós devemos financiar esta linha. Mas, repito, falo mais numa perspectiva pan-africana e não particularizando para um ou outro país que, naturalmente, eu não conheço muito bem como é que está a situação aqui em Angola. Vamos passar à segunda. A ciência que a gente faz em Angola e no Brasil, ela pode ser comparada do ponto de vista histórico. Você percebe que Angola, desde sua independência até essa altura, as universidades, os campos universitários se multiplicaram. No Brasil, a mesma coisa. Veja, se tu compara a colonização do Brasil e a outra parte da América Latina, colonizada por Espanha, você vê que desde 1600 já tinha universidade em Santo Domingo, que é República Dominicana hoje. E o Brasil só teve universidade a partir de 1930. Fala 1928, né? Eu dou um número mais redondo. E Angola a mesma coisa. E a gente pode falar de todos os outros países da CPLP com uma incidência da universidade, da instituição da universidade, como um evento tardio da história. Então, se a gente compara o salto significativo na ciência angolana e brasileira a partir do século XX, a partir do século XX e, sobretudo, depois de 1975,
Por isso que o turismo estamos precisando de turismo, né? Até os microfones se cansam. Bom, há um salto, desde 1975 para frente, há um salto na educação angolana e na ciência angolana e na ciência brasileira. Mas só vou colocar um exemplo para que você veja como esse salto é significativo. Para nós lermos a história de Angola, nós precisávamos de pesquisadores ou norte-americanos ou europeus. Acho que aqui deve estar o professor John Thornton, né? Deve estar na plateia, talvez. A gente lia esse tipo de coisa. Agora, para nós estudar a história do Congo, do Reino do Congo, a gente estuda a Vaticama. Então, já você percebe o salto que nós dimos. A primeira pesquisadora do Brasil, da África subsaariana, foi Selma Pantoja. Pesquisou Angola. E toda a nossa pesquisa no Brasil agora está sendo feita, tanto na Unilab como nos outros centros, está sendo feito com um referencial ao latino-americano e um diálogo muito forte com os pesquisadores africanos, desde Kizerbo, Bocoló e todos esses grandes historiadores. Aqui eu fico emocionado porque pessoas que foram referência para mim, na minha formação, bom, eu comecei a estudar muito velho também, né, por causa de todo o lastro de pobreza, mas estão aqui na plateia, está lá a professora Teresa Cruz, está o professor Aloysio Macano aqui, que são pessoas que foram referência na academia para nós. Então, já isso é um elemento fundamental de como a relação da África, e especialmente de Angola, com o Brasil, se está elevando. E agora eu estou ensinando angolanos também a lá. Então, eu estou devolvendo essa contribuição que o professor Vaticano e outros, né, deram para a minha formação. E me parece que estamos em um momento importante. Lá no final está o professor Pedro Ventura, que estudou comigo lá no Brasil e hoje é professor aqui da Universidade Metodista. Então, me parece que estamos em sintonia. Los livros, eu sou editor de uma revista também no Brasil e são muitos autores angolanos que estão produzindo conhecimento. Então, por isso eu digo que o turismo do futuro da CPLP tem que passar obrigatoriamente por la formulação científica produzida nas universidades, até porque Mandela já não avisou. A arma mais importante de qualquer povo é a educação. Então, eu deixo aí esse lema de Mandela. Muito agradeço. Creio que já não temos tempo para mais nenhuma questão. Muito bem, então vamos... Posso? Mas podemos terminar ou creio que... Podemos terminar, porque senão... Muito bem, então vamos terminar com algumas considerações finais. Creio que ficou patente a vontade e o potencial que existe na implementação de estratégias de práticas sustentáveis, mas é necessário igualmente pensar no turista e nas suas necessidades, seguindo também orientações numa perspectiva também de refletir sobre orientações mais personalizadas e mais desenvolvimento inclusivo. Há necessidade também de um turismo que ajude à empregabilidade do povo africano, não ver o turista também como um fim, mas sim como um meio, e também aumentar a pesquisa científica e implementar uma agenda científica. E, por último, também desenvolvermos o turismo científico e, por que não, também implementar a proposta do barco científico da CPLP. Muito agradeço pela partilha de todos estes saberes e tenho certeza que haverá sinergias futuras para um outro encontro ou para um outro momento. Muito obrigada a todos e bem-ajam. Muito obrigada. Muito bom.